alguns que também nem sabiam escrever. Naquela altura havia muita gente que não sabia ler nem escrever e que vinham descalços para a aula. Praticamente os alunos eram, não todos, porque havia uma percentagem grande que nos estudava, que trabalhavam no campo, trabalhavam com os pais, em oficinas ou coisa parecida, pequenas, e não iam à escola alguns. Nós íamos por umas carreiras pelo meio dos campos e passávamos por ribeiros, por regos de água e corríamos o risco, até pela idade que tínhamos, de chegar à escola todos molhados. Uns de carro, outros a pé e outros de caminhoneta. Toda a gente ia à escola. Nós ajudávamos a arrumar a escola. A escola para nós era, no fundo, a vida. A minha escola, no primeiro ano, era em Trás das Eiras. Era uma escola por cima de uma mercearia e não tinha sequer casa de banho. Eu lembro das casas de banho, eram terríveis. Eram daquelas casas de banho que ainda não tinham sanitas. Eram salas relativamente novas, portanto, as escolas tinham sido construídas há pouco tempo ainda. Tinham casas de banho rudimentares, mas tinham. Embora, claro, sem luxo. Hoje é capaz de haver mais luxo do que naquela altura. Muito simples, eram muito despidas, as salas eram muito despidas. Não havia funcionários, eram os alunos que varriam a escola e limpavam a escola. E nós limpávamos aquilo com gosto, para que depois, na segunda-feira seguinte, tudo estivesse direitinho, organizada, para nós trabalharmos naturalmente. Os alunos também acendiam e levavam a lenha ou o carvão de casa e essa braseira depois era colocada debaixo da secretária da professora e servia apenas para a professora aquecer os pés. A escola era separada, feminina e masculina. Quando fui para a quarta, onde a minha mãe dava aulas, a escola era muito pequena. Havia um edifício só, pequeno, portanto era misto. Bem, embora separados, o rapaz de um lado, mas na minha quarta classe só havia uma rapariga. De facto, para mim foi um encanto descobrir uma rapariga. Eu tinha uma irmã, mas a irmã era diferente. A partir do segundo ano e seguintes, havia dois níveis dentro da sala de aula. Havia o segundo ano de raparigas e o primeiro ano de rapazes. Já eram escolas mistas. As raparigas usavam essencialmente saia de pregas pelos joelhos e os rapazes usavam calças de cotim. Usavam calças de cotim e umas botas grossas. De sapatilhas, de calças de gangue e com camisolas. O normal que me se veste hoje, talvez, tínhamos uma bata. Não tive bata. Claro, o que fazia sobressair muito as diferenças sociais e económicas. Na escola primária não me lembro dessa vertente, dos mais ricos e dos mais pobres. Era tudo igual. Não havia seleções. Havia nessa altura, em todas as escolas, que agora já não há, o crucifixo. E todos os dias tínhamos que rezar. Tínhamos que cantar o hino nacional em muitos momentos. A fotografia de Salazar e algumas também tinham o Salazar e o Carmona. Retratos do Salazar e quando eu comecei ainda era do Carveiro Lopes. A bandeira, mas eu fui muito feliz lá. Bem, claro, não eram como agora, com certeza, não é? Mas eram razoáveis, não tenho grande coisa a dizer. Tínhamos as carteiras. Que tinham um tampo inclinado. Abria e nós colocávamos os livros dentro. O banco anexo à secretária e tinha ainda aquele tinteiro branco. Para molharmos, para escrevermos. Depois, no terceiro ano, já deixámos de escrever com a pena de tinta, que estava sempre a partir o bico e depois era um incómodo muito grande de escrever, magoava imenso os dedos. O comum era o quadro de lousa. Não é? Depois nós tínhamos os livros. A lousa, o lápis de lousa também. O lápis, a canetinha para molhar, com o tinteiro para molhar. Tínhamos uma lousa com um lápis e um pano para limpar a lousa. Limpávamos a lousa, que é um dos aspectos, uma coisa curiosa, que muda de terra para terra, limpávamos era com um paninho com azeite. Pegámos numa noz,
e limpámos aquilo tudo para sair melhor. Os tais céleres cadernos com as duas linhazinhas para acertar a letra. Havia uns cadernos baratos, que era aquilo que nós fazíamos, eu lembro, portanto, nas primeiras letras. Outra boa recordação era que ainda hoje tenho, era quando acabava um caderno, estava sempre mortinho que ele acabasse para estrear um novo. Começar a escrever no caderno novo. E depois começamos a utilizar as canetas. A professora usava os livros, e os livros eu lembro-me do livro de leitura, por exemplo, que era lindo. Os livros ensinavam muito com base religiosa. O professor era uma pessoa que nós respeitávamos e que, ao fim e ao cabo, acabámos por ser amigos. Basicamente era a autoridade. A autoridade. Uma figura que nos ensinava, mas uma figura austera, que nós tínhamos algum receio, não da professora, mas da palmatória da professora e da cana quando íamos ao quadro. E o que é que se ensinava? Ensinava-se basicamente a ser obediente. Isto era, mesmo que não fosse diretamente a dizer vocês têm que ser obedientes, não. A autoridade com que se ensinava era indiscutível. Alguma distância. Nós não tínhamos muita vontade para expor algum problema que tivéssemos. Tínhamos o dever de obediência, a obediência quase cega. Para mim, o professor representa uma pessoa boa porque ensina aos alunos. Ensinava-se dogmaticamente, não se cultivava a crítica, o raciocínio livre, o pensamento, a reflexão. Não, era memória. E o que ensinava-se era fazer contas, a matemática e a aritmética que nós aprendíamos, aquilo era decorar a tabuada e decorar, a fazer as contas, mas a relação, todo o relacionamento, toda a relacionação entre os planos matemáticos, eu só descobri isso muito mais tarde e então, de facto, descobri que era fascinante. A matemática é uma matéria importante porque vai-nos ajudar para o futuro. Depois ensinavam-se a tabuada, mesmo a tabuada, sem regras, ensinava-se a tabuada. Nós fazíamos aquilo mecanicamente. A situação era esta. Ora bem, se tu sabes o preço de um, quer saber o preço de muitos, já sabes, multiplicas. Pronto, e era assim, era nessa base. Na geografia decoravam-se livros, nomes de cidades, inclusive, sobretudo, e depois o mar, isto, aquilo. Na altura era um ensino centralizado na parte da memória. Era uma aula expositiva. O professor expunha e os alunos aprendiam e memorizavam aquilo que o professor pretendia que os alunos aprendessem. O que não quer dizer que fosse tudo negativo, porque a memória é uma das partes, é um elemento essencial que se descura hoje muito, mas que é um elemento essencial da aprendizagem, obviamente. A preocupação não era tanto nós percebermos os rios, a função deles, o interesse que eles tinham no comércio, na indústria, nessas coisas todas. Mas era sabê-los. O que era importante era sabê-los de cor. Sabor, Tua, Corgo, Tâmega e Sousa, por exemplo, tenho esse esquema mental que é útil para agora. Mas na altura estou-me a referir, na altura em que se aprendia, era desligado da realidade. Não importava, não tinha interesse se nós percebíamos, efetivamente, o que é que daí era importante para o nosso dia-a-dia, para nós nos orientarmos na vida. Não, isso não era importante. E miúdos nunca tinham visto mar, nunca tinham visto uma grande cidade, nunca tinham visto nada disso. E, portanto, estudarem coisas. Eu nunca tinha visto um comboio, nunca tinha andado de comboios e tinham que saber as linhas de comboio, as linhas de Douro, mais os ramais, tinham que saber as estações, os apiadeiros. Os rios, as serras, os caminhos de ferro. Aprendíamos os distritos e a localizá-los no mapa. Aprendemos matemática, português e estudo meio, inglês e música, e expressão plástica. As figuras de Estado, os reis, estudava-se muito isso na altura. Quando se cortou com esse tipo de ensino internacional, cortou-se também com a memorização, o que é um erro, porque memória sem inteligência não vale a pena, enfim. Mas a inteligência sem memória não consegue funcionar, porque não tem materiais. É como um computador sem dados, sem elementos. Os professores ensinam no quadro no computador. Bem, o ambiente praticamente não tinha queixa, mas eu nunca gostei de estudar. E a régua, que estava sempre em cima da secretária. Claro que tinham. Tinham a régua, portanto, batiam às vezes, claro que batiam. Utilizava-se a palmatória
aquela régua redonda dos olhinhos, que tive sorte de nunca apanhar com ela, e utilizava-se a régua. Mas a verdade é que a régua era usada muitas vezes. Era tudo, não é? Portanto, muitas vezes não estávamos, precisamente isso, não estavam a portar bem na sala porque estavam a fazer barulho, o que é, e a professora mandou que não façam barulho, mas eles continuavam e por vezes eram castigados. Castigos são cópias e virados para a parede às vezes. Próprios alunos que tinham bons resultados, que normalmente eram os mais com condições económicas melhores e sociais, também batiam, davam esses bolos nos outros. O que era muito mau e deseducativo, profundamente deseducativo. A competição é boa, a competição é saudável, agora é uma competição desvirtuada. Ela evitava o mais possível, mas claro, às vezes tinha que ser. Comportamento e maus resultados escolares. Erros nas contas, erros nos ditados. Eram sempre os mesmos. Eu penso que eles também já entendiam aquilo como uma coisa corriqueira, eles também não se sentiam muito com isso. Chamavam-se as reguadas, ou quando era com a dos olhinhos eram as palmadas. Mas eram palmatoadas. Fundamentalmente arreguadas. As tais arreguadas, os tais bolos. Os alunos, quando chegavam cá fora, diziam: "Ei, hoje levei bolos." Mas eram uns bolos muito azedos, vou-lhe confessar. Era um castigo que não matava ninguém. Quando alguma partia ou por qualquer motivo ficava estragada, eram sempre os pais dos meninos, que faziam novas. Os pais, se tinham que castigar, nunca criticavam o professor, castigavam até os filhos, ainda mais. Era. Aliás, era comum dizer, se também se queixar, ainda apanha mais. Ó, senhora professora, se ela se portar mal, dê-lhe uma sapatada, se ela precisar, não olhe para trás. Claro que diziam isso. E era quase sistemático, eu ouvi isso quase de todos os pais. Os pais aceitavam. Os pais aceitavam essa autoridade. Portanto, o aluno é que tinha sempre a culpa. Portanto, os pais ou castigavam os filhos, mas, curiosamente, muitas vezes, se calhar a maior parte, os pais ficavam satisfeitos, na altura reagiam mal, mas depois ficavam satisfeitos porque tinham os miúdos em casa, para trabalhar, para os ajudar no trabalho. Os pais dificilmente se preocupavam com o comportamento dos alunos, porque ele era totalmente controlado pelo professor. E havia respeito, que agora não há. Os alunos agora viram-se para os professores, eu tenho filhos que são professores, e às vezes contam-me coisas do diabo. Porque existiam pais que não apareciam lá, e às vezes nem no fim do ano, e depois existiam aqueles pais que se preocupavam, claro que se preocupavam. Eles não se preocupavam com os resultados escolares. Naquela altura também nem havia notas. Aquilo era ou passa ou reprova. Mostravam apenas preocupação quando os alunos começavam a andar tempo demais na escola e lhes faziam falta em casa para ajudar na pastagem do gado, que eles iam vigiar o gado, iam vigiar os campos de milho miúdo, porque os pássaros comiam muito o milho miúdo principalmente, porque eles iam buscar todos os cereais, a erva, o mato, isso tudo, com os carros de bois, e faziam-lhes falta. As pessoas estavam muito mais preocupadas em que eles fizessem o quarto ano e que fossem trabalhar. Preocupavam-se apenas com uma situação, que era quando eu ia fazer o exame da terceira ou quarta classe, não, no meu tempo havia terceira e quarta classe de exame, era se apanhava o raposo ou não. Isso, durante o ano, não se preocupava nada. A família não era chamada à escola, nem ia à escola. O que era importante é que, pronto, eles não aborrecessem muito, que não chateassem muito, que a escola passasse rápido, a maior parte deles, porque precisavam, os meninos eram precisos para trabalhar, às vezes na lavoura, e mesmo irem para as fábricas. Se houvesse um caso de força maior, que a professora então entendia que mandava chamar os pais. Quando tinham 14, 15 anos, às vezes a relação com o professor não era a melhor. E nessa altura o professor chamava muitas vezes os encarregados de educação à escola, no sentido e só apenas de eles reforçarem em casa os castigos que o professor dava na aula. Não era tanto com a preocupação do sucesso dos alunos. Depois, quando eu fiz os 15 anos, o meu pai me deixou deu-me a liberdade de eu ir trabalhar, para mim foi uma alegria. As aulas, propriamente, não podíamos estar a conversar, não é? Portanto, nos recreios, havia vários recreios, como julgo que ainda hoje já, não sei se há. Para recreios. Terra batida.
As brincadeiras que nós tínhamos eram jogarmos a macaca, corríamos como todos os miúdos, às vezes à maluca, não é? Geralmente, durante o ano inteiro, a jogar a bola, isso era o normal. Nós jogámos futebol, jogámos à caça-caça e às escondidas, corríamos. Fazíamos alguns jogos, juntávamos uns com os outros, a jogar peão, era como nós jogávamos, era o peão. Depois o peão, a malha, que na minha terra chamava o pino. Depois havia um jogo curioso que chamavam-lhe o pau-bilhau, que também está praticamente esquecido, que é um pauzinho bicudo, que balançava, depois com um pau batia-se, ele saltava, depois pim, depois tumba, atirava-se. Era tipo beisebol, depois aquilo ia para longe, depois a pessoa tinha que ir buscar o pau, tinha que entrar dentro do quadrado, era assim uma coisa improvisada, uma coisa curiosa, que depois desapareceu. E antigamente as brincadeiras eram diferentes, nós brincávamos na rua, brincávamos ao peão, brincávamos à corda, brincávamos ao esconde-esconde. Já nos conhecíamos antes de ir para a escola, continuávamos uma relação boa, só que essa relação boa era só nos recreios, porque na sala de aulas a relação não era nada boa. Olha, não tenho grandes recordações, a única coisa, os amigos. As recordações que eu vou ficar da escola são os professores, a escola e os auxiliares e os amigos. E podemos estar até sem nos falar um ano, mas a amizade é igual, mantemos sempre as mesmas coisas, como se nós nunca nos separássemos. Dos colegas com quem mantenho uma boa relação hoje, guardo. E das brincadeiras, essencialmente, das brincadeiras. É o carinho das minhas professoras, eu acho que fui sempre muito acarinhada. São os livrinhos que ela me dava, que eram tão pequeninos, eram tão lindos, os livrinhos da formiguinha. E a devoção, eu olhava para as minhas professoras quase com devoção, elas sabiam tudo. E, portanto, eu guardo muito bons momentos desses tempos. Guardo uma imagem muito positiva da professora. Guardo, muito positiva. Os bons professores educam para uma profissão. Os professores fascinantes educam para uma vida. A minha escola antiga que tive, foi feliz. Nada era comparável, tudo é diferente agora. O dia mais feliz é o primeiro dia.